Todos, sejam todos bem-vindos, né? Como todo início de sessão, queria pedir que todos ficassem de pé para a gente rezar um Pai Nosso, logo em seguida a Ave Maria, e a irmã Edileuza chegar, o Wagner, o Bambam, vai fazer a sua oração. Queria aqui saudar a plenária, em nome da doutora auxiliadora, representando aqui todos os dentistas do céu, e também em nome da doutora Rafaela, representando todos os dentistas do nosso município. Queria aqui saudar a professora Aila, presidente dos sindicatos, o advogado do município, né, o senhor Arnoldo Lemos, também está aqui presente, a Aurilene também, a presidente do Sindicato de Servidores, também, sinta-se abraçada, sejam bem-vindos. João Paulo, Gleidson, que sempre estão aqui nos prestigiando. E também queria desejar boa noite aos nossos internautas também que estão nos assistindo. Queria pedir aos colegas para registrar a presença de vocês, certo? No tablet. Gardel, por favor, pode fazer a leitura da ata. Boa noite, presidente Simoni. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. A ata da 5ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2019. Aos 2 dias do mês de setembro do ano 2019, às 19 horas e 36 minutos, teve início a 5ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças dos seguintes vereadores, no total de 12. Simoni Feitosa, presidente, Clarissa Calado, vice-presidente, Marcos Reis, primeiro secretário, Irmã Edileuza Paiva, segundo secretário, Reinaldo Braga, Gildo Barros, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Wagner Nogueira, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josué Pereira Bambam. Não compareceu e justificou sua ausência a vereadora Socorro Araújo. Havendo-me legal, a presidente Simoni deu por aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e da Ave Maria, e a mensagem de fé foi feita pela vereadora Irmã Edileuza Paiva. Simoni autorizou em seguida a leitura dada à sua anterior, que foi aprovada por unanimidade. A presidente Simoni explicou que o diretor-geral Lidunho Cardoso está em tratamento médico e autorizou o senhor Carlos Gardel fazer as leituras do expediente de ordem do dia, respectivamente. Ordem do dia. Foram apresentados e aprovados por todos os seguintes requerimentos. Requerimento número 133, do Edil Marcelo Cardoso, requerendo do Poder Executivo Municipal, no prazo máximo de 180 dias, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Marcelo Cardoso explicou que o prazo já expirou
em 2018 e, por isso, pede ao prefeito Assis Arruda que envie para a Câmara a cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Drenagem Urbana, duas vertentes do Plano Municipal de Saneamento Básico. Requerimento número 134 do Edil Marcelo Cardoso, requerendo do prefeito Assis Arruda a discussão e deliberação do PMSB em suas 4 vertentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. Marcelo Cardoso pede ao Executivo que ajude os técnicos da CAGES com informações e dados técnicos e requer o cumprimento da lei municipal, discussão em audiência pública do Plano Municipal de Saneamento e execução das ações. Requerimento número 135 do Edil Bambam, pedindo ao governador do Estado, Camilo Santana, uma brinquedopraça e uma academia para a comunidade do Candé, São Sebastião. Requerimento número 135 da Edil Clarissa Calado, solicitando à presidente Simoni a realização de uma audiência pública no dia 14 de setembro, às 16 horas, para tratar de assuntos sobre o esporte em Baturité. Requerimento número 132 da Edil Clarissa Calado, pedindo ao senhor Bonaldo Braga, secretário de Agricultura, e ao senhor Marcos Antônio, secretário de Ação Social, que, através do Programa de Aquisição de Alimentos e Programa do Leite, seja feito o cadastro de todas as associações de Baturité, zona urbana e rural, para distribuição desses projetos para as associações com funcionamento diário para ajudar na alimentação dos citados projetos. Requerimento número 133 da Clarissa Calado, solicitando ao deputado Julinho, líder do governo na Assembleia, que consiga 2 academias ao ar livre e uma brinquedopraça, equipamentos a serem instalados nos bairros Maria José Viana, Coió de Cima e Mondego. Requerimento número 134 da Edil Clarissa Calado, pedindo ao doutor Girão, secretário de Obras, e ao DEBETRAN que façam a organização do nosso trânsito em frente à escola Cosme e Damião, na rua São José. Requerimento número 136 da Edil Clarissa Calado, pedindo ao doutor Girão, secretário de Obras, que faça o conserto de 4 lâmpadas queimadas no conjunto Maria José Viana, na praça do citado bairro. Requerimento número 137 da Edil Clarissa Calado, pedindo ao doutor José Vanderlei Augusto Guimarães, superintendente da Sohidra, que disponibilize 2 poços profundos para Baturité a serem instalados na comunidade Jardim e no bairro Comendador Ananias Arruda, no conjunto São Francisco. Requerimento número 138 da Edil Clarissa Calado, pedindo ao senhor Afonso João Pierre, diretor da CRED 8, que libera as quadras esportivas do Liceu e da Escola Profissionalizante 2 vezes por semana para a prática de atividades esportivas para os desportistas, pois as quadras de Baturité estão destruídas. Requerimento número 139 da Edil Clarissa Calado, pedindo à senhora Cláudia Ricardo, secretária de Saúde, e à Vigilância Sanitária que tome medidas necessárias para o grande número de pombos existentes em nossa cidade, causando perigo de doenças. Parecer número 5 da CFO, favorável ao projeto de lei número 22 do prefeito Assis Arruda, que dispõe sobre o controle interno do Poder Executivo Municipal. Matéria aprovada por unanimidade juntamente com o seu projeto de lei. Parecer número 8 da CJR, favorável ao projeto de lei 25 da Edil Clarissa Calado, que institui no âmbito do município de Baturité o Programa de Atendimento de Pessoas Diagnosticadas com Câncer, Programa Fila Zero, aprovado por unanimidade juntamente com o seu projeto de lei. Projeto de lei número 26 da Edil Irmã de Leusa Paiva, que outorga o título de cidadão baturitense ao deputado estadual, delegado Cavalcante, sendo aprovado por unanimidade. A presidente Simoni convidou a todos os edis para a reunião com a presidente do IPM, senhora Fabíola Vitor, na quarta-feira, dia 4, a partir das 14 horas. A palavra foi dada ao professor Hamilton Cavalcante, que falou sobre o esvaziamento da barragem de Juquinha, uma ideia do governo do Estado e da Prefeitura Municipal. Mostra-se contrária à ideia nesse momento, pois serão desperdiçados milhões de litros de água, o que não é justo, pois a reforma poderá ser feita mais à frente, quando a barragem estiver quase vazia. O vereador Luciano Furtado disse que concorda com o professor Hamilton, pois não é a favor de tamanho desperdício de nossa água. Marcos Reis diz que a decisão foi tomada por um comitê gestor, com pessoas técnicas. A barragem hoje representa um risco para Baturité, e por isso é a favor da reforma na Tijuquinha. A duração da reforma, disse Marcos Reis, será de 4 meses, e a barragem terá que ser esvaziada. A população terá que ser assistida pela Prefeitura. Pede à COGÉ e ao deputado Elmano que ajude as pessoas da comunidade. O requerimento do vereador Marcos Reis foi aprovado por todos.
Gildo Barros diz ser contra a reforma nesse momento, pois os moradores precisam de algo concreto para não ficar sem água. Wagner Nogueira diz que a reforma deve ser feita, mas tudo deve ser devidamente analisado. Requerimento verbal do Edil Wagner pedindo à COGÉ que envie técnicos para esta casa, para as devidas explanações técnicas. É contra a intervenção no mês de setembro. O requerimento verbal foi aprovado por todos. Marcelo Cardoso diz que conversou por telefone com o técnico gesteiro da COGÉ e soube que o projeto orça em R$600 mil. A reforma tem que acontecer e será iniciada em meados de setembro, mas um mês a mais não vai impactar. A reforma tem que ser feita. Bambam falou que é impossível o município abastecer a comunidade com carros-pipa, pois até a ida de carros-pipa é difícil. Clarissa Calado diz que a reforma é necessária, mas a comunidade tem que ser assistida pelo município. Bonaldo tem que vir a esta casa para falar sobre o tema. O prefeito tem que ter atitude para ajudar as pessoas. É a favor da reforma. Marcos Reis falou que a licitação foi feita pela COGÉ. A Edil Irmã de Leusa disse que é a favor da reforma da Tijuquinha, pois sempre essa obra foi pedida pelo nosso povo. Baturité tem muitas pessoas precisando de ajuda na área de saúde. Foram apresentados e aprovados por todos os seguintes requerimentos verbais. Requerimento verbal do Edil Wagner, pedindo à CAGES que faça a recuperação da encanação da água na rua Nossa Senhora de Fátima. Requerimento verbal do Edil Wagner, pedindo à COGÉ que envie um técnico para a próxima sessão da Câmara para falar sobre a reforma da Barra Tijuquinha. Requerimento verbal do Edil Wagner, enviando ofício ao chefe do INSS de Baturité, Conselho Regional de Medicina e OAB, falando sobre o péssimo atendimento humano prestado pelo perito da agência de Baturité, Dr. Fernando Célio, conforme relatos de muitas pessoas. Requerimento verbal da Edil Irmã de Leusa, pedindo que a secretária de Ação Social do nosso município mostre o que vem realizando pelos moradores carentes de nosso município. Requerimento verbal do Edil Gildo Barros, pedindo ao prefeito Assis Arruda que ajude os músicos de Baturité que trabalham em praças públicas, para que os mesmos trabalhem até 1h da madrugada. A vereadora Clarissa Calado falou sobre o abandono do esporte em Baturité e do abandono da quadra no Bosque. A Edil Irmã de Leusa falou que a secretária da Ação Social só sabe dizer não, principalmente para pessoas carentes e humildes, o que é inaceitável. Marcos Reis falou que Baturité é uma cidade sem esporte. A quadra Dom Bosco já está há mais de 4 anos fechada. Até o momento, o prefeito não fez nada pelo esporte. Cobra ao secretário de Esporte Cívico que mostre o que vem sendo feito pelo nosso esporte. Nesses 30 meses, o secretário recebeu um total de R$143 mil em salário. Pede ao prefeito que ajude o esporte. Gildo Barros falou que ajuda o esporte no que pode. Essa é a pior gestão para o esporte em Baturité, pois nada foi feito. Gildo falou que os músicos de Baturité geram emprego e renda ao nosso município, pagam impostos à prefeitura, mas a Polícia Ambiental não permite que os músicos exerçam o seu trabalho. Marcelo Cardoso disse que o plano diretor é um instrumento importante para o crescimento do município e o prefeito tem a obrigação de fazer o plano diretor sob pena de incorrer em improbidade. Baturité precisa de plano diretor de desenvolvimento urbano para fazer crescer tecnicamente o município. Se fosse prefeito, faria o plano diretor. Clarissa Calado falou que no dia 14 vai fazer uma audiência pública sobre o esporte na Câmara. A quadra da Matriz precisa de um novo piso industrial e as reformas feitas foram meia sola e mal feitas. O prefeito não é amigo dos médicos e, por isso, os médicos não querem vir para Baturité. A palavra foi dada à professora Ilha Moreira, presidente do Simprombe, que falou sobre a realidade do IPM de Baturité. Fica favorável ao projeto de limpeza de reforma da Tijuquinha. Cobra mais valorização da gestão para o professor. A palavra foi dada novamente ao professor Hamilton Cavalcante, que falou que o poder público precisa custear com água de carros-pipa as famílias da comunidade abastecida pela Tijuquinha. O vereador Marcelo Cardoso falou que sempre ficará a favor dos funcionários. Nada mais havendo a tratar, a presidente Simone Feitosa deu, porém, encerrada a presença sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 22h14, plenário vereador Gerardo Félix de Souza. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 2 dias do mês de setembro do ano 2019. Vereador Wagner quer fazer um adendo na ata. Pode ir à tribuna. Pode. Boa noite a todos.
Boa noite. Agora saiu. Saudar a auxiliadora, diretora do CEL, assessoria jurídica do município, Marcelo, sindicato, enfim. O meu adendo, minha presidente, se trata sobre o requerimento que eu fiz, enviado para o INSS aqui de Baturité, a OAB e o CREMEC, sobre o péssimo atendimento, segundo alguns pacientes, do atendimento do perito, Dr. Fernando Célio, aqui de Baturité. Como não foi enviado ainda para os requerimentos, eu gostaria só de fazer uma retificação a esse respeito, que assim como o chefe, ou a chefe aqui do INSS de Baturité, como profissional, viesse a esta casa a falar a esse respeito, do que trata as perícias, que tanto o usuário tem reclamado sobre isso. Muito obrigado. Em votação, o adendo do vereador Wagner. Aprovado. Vai fazer um adendo também, Marcelo. Pode ficar à vontade. Alô. Boa noite a todos. Saudar a presença em nome dos internautas que nos assistem, os vereadores em nome da vereadora Simoni, a todos do CEL, sindicatos. Ô Gardel, quando eu coloquei que requerendo do Poder Executivo no prazo máximo de 180 dias o Plano Municipal de Saneamento Básico, não é requerendo do Poder Executivo o prazo de 180 dias. Eu não estou dando prazo ao Poder Executivo, porque, na verdade, o prazo já expirou em dezembro do ano passado. O que nós estamos colocando no nosso requerimento, como vai ser encaminhado para o chefe do Poder Executivo, que ele encaminhe o Plano Municipal de Saneamento Básico, procedimento que foi viabilizado e aprovado nesta casa, dentro do prazo que foi estabelecido, que já está expirado. Tem que agilizar o processo. Quem está perdendo com isso é a população. Não foi dado a ele, ao Poder Executivo, o prazo de 180 dias. Pelo contrário, o prazo já expirou. Em votação, o adendo do vereador Marcelo Cardoso. Aprovado. Em votação, a ata. Aprovado. Gardel, por favor, fazer a leitura do expediente. Expediente, correspondências recebidas, ofício 34, do senhor Afonso Jean-Pierre, coordenador CRED 8, solicitando dilação de prazo para responder ao ofício desta casa. Ofício 86, da doutora auxiliadora Bessa, diretora-geral do CEL Regional Baturité, solicitando da presidência desta casa a elaboração de um projeto de lei que venha contemplar a Semana Branca em nosso município. Ofício 176, da senhora Fabíola Vitor, diretora do presidente do IPM Baturité, respondendo ao ofício deste legislativo. Ofício 178, da senhora Fabíola Vitor, diretora-presidente do IPM, solicitando cópia da ata da reunião dia 4 deste mês, realizada nesta casa com os representantes sindicais, vereadores e IPM. Ofício da doutora Verônica Moraes, juiz de direito, solicitando a esta casa, para nos dias 8 e 10 de outubro deste ano, realizar sessões a partir das 9 horas do Tribunal Popular do Júri desta comarca. Correspondências expedidas. Ofício 321, enviando ao doutor Marcos Antônio, presidente do CONDICA, cópia de uma petição de autoria do vereador Wagner. Ofício 322, ofício 322, comunicando ao senhor Elano Lamartine, diretor do Planejamento da COGÉ, de uma proposição verbal de autoria do edil Wagner. Ofício 324, informando a diretora da CAGES local de um requerimento verbal de autoria do edil Wagner Nogueira. Ofício 325, comunicando ao prefeito, doutor Assis Arruda, de uma petição verbal de autoria do vereador Gildo Barros. Ofício 326, informando ao doutor Marcos Antônio, secretário de Ação Social, de uma proposição verbal de autoria da edil Irmã de Leusa Paiva. Ofício 329, 332 e 333, enviando ao senhor Reginaldo Girão, secretário de Obras, 3 requerimentos de autoria da edil Clarissa Calado. Ofício 330, direcionando ao doutor Bonaldo Braga, secretário de Agricultura, um requerimento de autoria da vereadora Clarissa Calado. Ofício 331, encaminhando ao doutor Marcos Antônio, secretário de Ação Social, um requerimento de autoria da vereadora Clarissa Calado. Ofício 334, enviando ao senhor Afonso Jean-Pierre, coordenador da CRED 8, um requerimento de autoria da vereadora Clarissa Calado. Ofício 338, direcionando ao prefeito, doutor Assis Arruda, 3 proposições de autoria de alguns edis desta casa. Pronto, presidente.
Gardel, por favor, a leitura da ordem do dia, o projeto de indicação 7 de 2019. Aqui, presidente. Procurando aqui, presidente. Pronto, encontrei aqui. Estado do Ceará, Câmara Municipal de Baturité, projeto de lei de indicação número 7, de 5 de setembro de 2019. Institui no âmbito do município de Baturité a Semana Branca, que consiste na semana de promoção da saúde bucal e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, regimentais e constitucionais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Baturité a Semana Branca, que consiste em uma semana de promoção da saúde bucal ao público da cidade de modo geral. Parágrafo único. A semana a ser instituída será realizada anualmente, na semana em que incidir o 22 de setembro. Artigo 2º. A semana de promoção da saúde bucal será executada por profissionais capacitados e supervisionados por profissionais especializados. Parágrafo único. Os profissionais capacitados farão campanhas de orientação à população em locais públicos, promovendo a educação do cidadão, com o objetivo de incentivar a prevenção ou promover diagnóstico precoce das doenças ou condições odontológicas consideradas de maior ocorrência na cavidade bucal e, portanto, de interesse no âmbito da saúde coletiva, como cáries, periodontopatias, má oclusão, fissuras, lábio-palatais e câncer bucal. Artigo 3º. No decorrer da Semana Branca, de que trata esta lei, haverá palestras e apresentações sobre o combate e a prevenção dessas condições odontológicas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereadora Simoni Coutinho de Freitas Feitosa, presidente desta Casa. Justificativa. A saúde bucal é um tema de extrema importância para a saúde pública, por ser responsável por um grande número de doenças que poderiam ser evitadas pela correta higienização oral. Conforme dados do Conselho Federal de Odontologia, o câncer bucal leva a óbito em cerca de 80% dos casos diagnosticados, de forma que, ao aumentar a divulgação de informações e kits de higiene, podemos evitar um acréscimo de casos, uma vez que o cuidado diário pode servir de prevenção ao câncer, sendo, portanto, de extrema relevância para a saúde pública do município. Atenciosamente, vereadora presidente Simoni Coutinho de Freitas Feitosa. Envio a matéria para a Comissão de Finanças e Orçamento. Dispensa do parecer por unanimidade. Aprovado. A matéria... Leitura no expediente. O projeto de indicação aprovado. Queria aqui convidar a doutora auxiliadora, que eu não vou falar, eu vou dar minha fala. Não, eu estou querendo só porque, para não dar problema para você. Projeto da vereadora Simoni, em votação, aprovado. Retorno a fala para a presidente. Eu queria convidar a doutora auxiliadora, os representantes do CEL, vou dar 5 minutinhos para fazer uso da tribuna, e logo em seguida a doutora Rafaela também terá 5 minutos na nossa tribuna, certo? Boa noite. Eu queria pedir permissão aos senhores do gênero masculino da mesa e saudar as mulheres em nome da nossa presidente Simoni. E, na plenária, eu queria saudar o doutor Jackson e a doutora Natália, que são cirurgiões dentistas do CEL Baturité, assim como toda a outra nossa equipe de ASBs, TSBs e recepção.
E nós temos também na plenária o nosso Raulino, que é o ouvidor do CEL. Então, assim, essa equipe que nós temos, o time da saúde bucal, que a gente trabalha de manhã, a gente trabalha de tarde, quando a gente diz à noite nós precisamos estar juntos, essa equipe está sempre junta com a gente. Então, a vocês, muito obrigada. Eu queria saudar a população aqui em nome dos sindicatos, seja dos trabalhadores, servidores, seja dos demais, e falar o que é essa Semana Branca. Outro dia, a Secretaria da Saúde do Estado orientou que os municípios começassem a fazer mobilização social em relação à odontologia e à saúde da população. Nós sabemos que, durante longos anos, o Brasil teve o estigma do país dos desdentados. Né? Quantas de nós não sabíamos que as pessoas... Havia até uma lenda, eu não sei se é verdade, né, vereador Marcelo, de que antigamente andava com saco de dentadura, botando dentadura na boca do povo. Mas isso é só lenda, tá? Brincadeirinha. Pois é. Mas, enfim, o que a gente quer dizer? Que a partir de uma decisão de governo, foi em 2004, através da política pública de saúde bucal chamada Brasil Sorridente, houve um diagnóstico nacional das maiores carências da população em relação à saúde da boca. Daí, hoje, existem os CELs regionais, onde hoje o cidadão tem acesso à ortodontia, prótese, periodontia, que é doenças da gengiva, que a gente até achava que não tinha tanta incidência, mas nós temos muitos idosos, nós temos diabéticos que precisam tratar também das questões periodontais, orto, prótese, pério, cirurgia, e também fazemos estomatologia, e o Gardel leu muito bem sobre o câncer de boca. Só abrindo um parêntese, no ano passado eu apresentei no Fórum Internacional de Saúde Bucal e Câncer de Boca, de 2013 a 2017, na região de Baturité, 70% dos casos onde foi diagnosticado o paciente foi a óbito. Então, isso é muito alto. O que isso quer dizer? Que as pessoas estão sendo detectadas muito tardiamente com câncer de boca. Daqui, eu também saudando já a doutora Rafaela, que enfrenta a coordenação da saúde bucal e faz já essa vigilância, essa busca ativa, para que cada um de nós, enquanto cidadão ou profissional da saúde, saibamos identificar que uma lesão na boca há mais de 15 dias, que essa lesão ela não sara, e principalmente se você fumar, se você for etilista, aquele agricultor que está lá na zona rural, com o lábio todo queimado há muitos dias e que isso também não sara, que todos nós estejamos atentos. Isso é uma questão de vigilância à saúde. Representante ali dos agentes de endemias, dos agentes de saúde, que estão trabalhando de sol a sol. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com essa questão da saúde bucal. Estou quase concluindo. Nós também temos no Brasil Sorridente uma especialidade chamada pacientes com necessidades especiais. Quem de nós via antigamente, eu lembro quando eu estava secretária da Saúde em Guaramiranga, em 2005, a gente tinha alguns pacientes com síndrome de Down, por exemplo, tinha que mandar para o CEL Centro em Fortaleza. Ou o paciente ia ficar até o resto da vida com dor de dente, porque não tinha onde tratar. E hoje nós temos esse tratamento aqui no CEL Baturité. Então, são 6 especialidades odontológicas. Vocês podem até dizer, mas está com 2 anos que eu estou na fila de espera por um aparelho ortodôntico. Sim, há 500 anos o Brasil já está aí na história, e só de 10 anos para cá a gente tem acesso público à saúde bucal. Então, era impossível que essa fila já tivesse rodado toda. Mas o mais importante é que nós temos o compromisso sanitário de promover a saúde da população. E ainda mais, que é bastante importante, hoje nós temos pacientes dialisando aqui na nossa CDB, e que esse paciente é tido como paciente especial. Então, ele é atendido no CEL, na especialidade PNE, paciente com necessidade especial. Todos os pacientes com câncer, seja de mama, seja próprio de boca, de próstata, têm acesso ao CEL Baturité através da PNE. O que a gente quer dizer com isso? Talvez o brasileiro tivesse a cultura de deixar a saúde da boca meio que de lado. E agora a gente está nessa Semana Branca, e daí hoje eu agradeço, estou terminando, eu dou só mais um minutinho para você concluir. Eu agradeço por demais a sensibilidade da presidente Simoni, que no momento em que a gente falou
da importância dessa lei, porque nós vimos uma lei em Fortaleza, por que não fazer isso na nossa cidade? Ela de pronto acolheu a nossa ideia, e assim agradeço a todos os edis, a todos os vereadores pela aprovação, e o município de Baturité fica com o compromisso de todo setembro, daqui para frente, anualmente, fazer uma semana de dizer: alô, população, vamos cuidar da saúde da nossa boca, tá bom? Então, a gente não poderia deixar de dizer que isso é SUS, é Sistema Único de Saúde, e a gente tem que ter cuidado para não se deixar levar por alguns grupos midiáticos que precisam dizer que nada no serviço público funciona, porque isso não é verdade. A gente tem excelentes exemplos de educação e de saúde pública que funcionam, e dizer que nós defendemos o SUS. Meu abraço à nossa equipe, muito obrigada a vocês. E aqui um grande abraço à minha amiga Aurilene Ramos, ex-secretária da Educação. Com a palavra agora, a coordenadora de saúde bucal do nosso município, doutora Rafaela Bonfim. Gente, boa noite. Eu venho cumprimentar a Câmara, a Casa, em nome da doutora Simoni, né, e a plenária. Eu peço desculpa pela minha falta de jeito, isso não é uma coisa que eu tenho hábito, mas eu não poderia deixar de estar aqui, tá, apoiando a lei da Semana Branca no nosso município. Como a auxiliadora falou, e falar depois da auxiliadora é difícil, porque ela é uma oradora nata. A saúde bucal, ela precisa ser mais valorizada pela própria população. A gente entende que saúde bucal parece que é uma coisa de estética, é uma coisa de luxo, e não é. Quando a gente fala que a saúde começa pela boca, a gente precisa compreender que a digestão começa pela mastigação. Se eu não mastigo bem, eu não vou ter uma boa digestão. O bebê, ele se amamenta através da amamentação da mama, a boca é o principal órgão que nutre aquela criança, que faz crescer. E ao longo da vida, a boca é um órgão altamente importante. E não é só para sorrir bonito, é para ter saúde. E, infelizmente, por anos e anos, a odontologia se passou por luxo. E foi tratada de uma forma, vamos dizer, sem muita importância, tá? A valorização da odontologia, ela aparece quando a gente começa a investir mais pesado nos equipamentos, e eu estou aqui acompanhando a gestão há alguns anos, e venho acompanhando essa crescência da odontologia no nosso município, e isso, infelizmente, reflete numa fila de espera maior para o CEL, e a gente tem uma fila grande no CEL, que é a atenção secundária, mas nada disso seria tão necessário se a gente tivesse promoção em saúde, tá? Não tem como a gente falar em acabar com os problemas só aumentando atendimento, aumentando dentista, aumentando prótese, aumentando... Só tem desdentado se eu não tenho cuidado com meus dentes. Deus não fez a gente para perder os dentes depois de um certo momento, não. Ele fez para a gente permanecer com eles até a passagem, né? Então, assim, isso é cultural. A gente precisa mexer em cultura. E para mexer em cultura, a gente precisa promover saúde, fazer prevenção, fazer palestras. E a Semana Branca vem com incentivo a mais na valorização da odontologia, fazer com que nossa população ela aprenda a valorizar a odontologia, não só quando ela precisa, quando está com dor para resolver a dor, mas sim desde que a criancinha que nasce, porque o que a gente vê é que dente de leite vai nascer, outra arranca, né? É uma coisa que a gente escuta muito. E não é bem assim. Saúde a gente começa desde cedo, e é promovendo saúde. Então, palestras nas escolas, as buscativas do câncer de boca, que a gente vem trabalhando já há alguns anos no Novembro Amarelo, junto com o do câncer de poste. A gente também tem feito o câncer de boca, né, nas promoções, nas buscas ativas, e na perspectiva da gente prevenir maiores danos, e não precisar mais tanto das próteses, dos canais, né? São coisas especializadas que são mais caras, que requer bem maior investimento, e que com menos investimento, a gente consegue ampliar essa questão da prevenção. Agora, infelizmente, quando a gente fala em mudar a cultura, a gente planta hoje para colher amanhã, né? Então, a sementinha que se planta, eu acho que começa nas crianças, nas escolas, dentro de casa mesmo, fazendo aquela mudança até de importância mesmo da saúde bucal. Não tem como, se a mãe não dá importância à saúde bucal, o filho não vai entender o que é importante estar escovando os dentes. Imagina que com a pasta, uma escova, eu consigo não ter cárie. Com a boa alimentação, eu consigo não ter cárie. Eu não preciso... não é porque as pessoas ricas
que têm condições de grande tratamento não têm cárie. É porque elas, culturalmente, elas já entenderam como não ter cárie. Então, o que eu preciso para combater, ela precisa de pouco recurso. E é de pessoas, de profissionais dentro das escolas, trabalhando isso mais fortemente. Só que, infelizmente, para eu tirar um profissional do posto e levar para a escola, a demanda é tão grande e a gente precisa do respaldo, da compreensão de todos que ele está fazendo uma função importante também. Então, a gente escuta muito, assim, não está na escola, não está atendendo, não está trabalhando. Né? E a gente está trabalhando e trabalhando para o futuro. Tá? Então, eu queria agradecer o acolhimento da lei. Eu acho que a gente precisa trabalhar em cima dela de uma forma mais forte. A odontologia, como categoria, precisa de maior valorização. Nossos profissionais, eles estão maltratados, é uma profissão que judia da gente fisicamente, as horas de cadeira é uma coisa que maltrata, né? Salários e tudo mais que está envolvido em cima disso, às vezes faz com que a gente não tenha uma categoria tão forte. Tá? Mas a gente tem muito a trabalhar e muito a fazer na parte de promoção, e a Semana Branca vai incentivar bem mais isso. Obrigada. Rafaela e auxiliadora, queria dizer aqui que foi um projeto de indicação, né? E queria aqui pedir a Rafaela para sensibilizar o prefeito para que, assim que a gente mandasse o projeto de indicação, ele já pudesse sancionar, porque assim, já, a partir do dia 22 desse mês de setembro, já fazia valer a Semana Branca, né? E o vereador Marcelo pode fazer uso da tribuna, você tem 3 minutos para discussão. Para discussão é só 3 minutos, para os seus requerimentos são 5. Eu falei só 3 porque o tema é um tema que certamente seria mais de 3 minutos. Mas essas meninas que me antecederam há pouco, a doutora auxiliadora e a doutora Rafaela, mas é o meu jeito de tratar. Essas meninas que me antecederam há pouco, elas deixaram claro as ações que são desenvolvidas pelo CEL, porque esse trabalho vocês já fazem. E fazem muito bem e com qualidade. O que é importante nós, neste momento, ratificarmos nesta ação interessante que busca aglutinar forças, que busca mobilizar numa ação mais consistente com a representação de segmentos de uma sociedade. É que a Semana Branca, ela se efetive de uma forma oficial, através de um projeto de lei que foi indicado por esta casa pela vereadora Simoni, para que, na prática, os poderes passem a participar de uma forma mais ativa, serem sujeitos desse processo, serem protagonistas desse processo. Porque quando isso acontece, certamente, o efeito é bem maior. O governo, lá em 2004, quando viabilizou a questão das políticas de governo, Gildo, que era na época, eu cochichava aqui há pouco, o governo Lula, em 2004, a intenção era exatamente essa: atingir a qualidade dos serviços através de uma questão de mérito. Que esta é uma questão de mérito, voltada para atender de uma forma preventiva, de uma forma pedagógica, aquelas classes menos favorecidas, e definir a importância da saúde bucal. Este é o objetivo deste projeto que foi idealizado lá em 2004, e a auxiliadora cochichava comigo, que Fortaleza foi a primeira cidade, e oxalá, eu posso até estar enganado, mas Baturité, a nível de região de maciço, deve ser a primeira cidade que está viabilizando esta ação. Então, esta casa está de parabéns, eu espero que o prefeito encaminhe rapidamente este projeto, que se formalize, e a gente está aqui para nos unir em ações dessa natureza. Porque ações dessa natureza, eu diria sempre, são ações do bem, onde são compartilhadas por profissionais que têm esta missão, esta devoção. E quando isso acontece, você se fortalece numa ação desta natureza. E a gente tem que enaltecer ações deste tipo. E a gente se envolver, porque é melhor para o coletivo, para a população, para a prevenção da saúde bucal e principalmente para o nosso espírito. Essa é a diferença. Oxalá aconteçam mais nesta casa ações dessa natureza para que desenvolva e engrandeça o nosso município de Baturité. É assim que tem que acontecer. Um grande abraço em nome da Câmara de Vereadores de Baturité para essa turma aí do céu.
Queria aqui saudar o doutor Felipe, agora presidente do Partido dos Trabalhadores, né? Seja bem-vindo. Parabéns, né, pela vitória merecida. E ao vereador Marcos Reis também, queria parabenizar, né? O grande trabalho que eles fizeram. Agora a vereadora Clarice pode fazer uso da tribuna. Antes aqui eu queria justificar a falta do vereador Reinaldo Braga e do vereador Nelson Arruda. Boa noite a todos. Saudar a todos em nome do presidente eleito, né, doutor Felipe. Boa sorte. Precisamos muito dessa sua força, dessa união, para que possamos defender, né, nosso povo, nossa cidade. É o seguinte, muito importante esse projeto da vereadora Simoni, a presença aqui de todos vocês do CEL, né, Centro Odontológico. Eu acredito que era até também importante também que tivesse, não sei se tem presentes da doutora Rafaela, representa o município, né? E dizer que eu acho que vai além da saúde e da policlínica e do CEL. Questão do consórcio, né? Da policlínica não, do consórcio. Eu acho que tinha que ter uma participação especial da Secretaria de Educação. Principalmente aquelas coordenadoras das creches, né, da parte infantil. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que tem que ter uma força-tarefa na prevenção. E tudo a gente aprende desde pequeno. Pelo menos eu, quando eu estudava, eu lembro bem, vários flashes, mas que sempre tinha campanhas com escova de dente, que a gente ganhava e tudo mais, né? Vídeos, palestras, né? E isso eu acho que tinha que ter essa participação, essa colaboração, né? Essa parceria entre todos, a ação social, que tem os projetos, a ABB comunitária, as escolas do município, as escolas que não são do município, as escolas particulares também, né? Eu acredito que, em geral, temos que ter essa participação. Então, este é o recado que eu queria dizer, parabenizar todos os envolvidos e não deixar de realmente envolver a parte das escolas, como eu falei, tanto das escolas públicas, as escolas privadas, os projetos sociais que temos na nossa cidade, os projetos sociais que temos em associações, como o hospital que tem um projeto também, fazer realmente um mutirão de campanhas, tentar ver com a prefeitura se consegue uns kitzinhos e tal, para poder fazer o incentivo, né? Porque tem pessoas, acreditem, a gente que anda muito, tem crianças que não têm uma escova, ou que se tem, divide com 3, 4 irmãos. E isso é uma realidade, não é algo que a vereadora está inventando. Ah, mas uma escova de dente é tão barata? É muito barata. Mas tem pessoas que não têm. E divide, às vezes, uma escova para a família quase toda. Então, é este o recado que eu quero deixar, de fazer essa campanha. E além da Secretaria de Saúde, além do CEL, viu, doutora auxiliadora, que tem um trabalho incrível, pessoa que sempre me recebeu muito bem, todas as vezes que eu estive presente. Desejar a todos vocês uma boa campanha e podem contar com o nosso mandato. Obrigada. Vereadora Irmã Edileuza pode fazer uso da tribuna. Eu quero saudar aqui aos homens, no nome do Carlos Pires, do Marcelão, e as mulheres aqui, no nome da doutora auxiliadora Bessa, doutora Rafaela, que disse que não é boa oradora, mas se fosse mais tempo ela tinha falado mais. E elas se garantem, né? É bom ouvir elas, né? Que se garante na sua fala. É muito bom quando um profissional ele é verdadeiramente profissional mesmo, que se garante no que faz. Eu também estive ali no CEL e vocês estão de parabéns, né? A gente sabe que a doutora auxiliadora, ela atende o adversário, o amigo, todos, sem igualdade, sem dizer, não, vou atender mal aqui a irmã porque ela é gordinha. Não, vou atender bem aqui a Simoninha porque ela é magrinha. Não, de jeito nenhum. Atende super bem, vocês estão de parabéns. E quero também parabenizar a Simonine por esse projeto de indicação. É louvável, não é verdade? Isso é muito importante.
E também tem que ter parceria do município. Como disse a nossa colega vereadora, tem pessoas mesmo, crianças que não têm. Às vezes, dá fim a escova e cadê? Tem que esperar um mês todinho para a mãe comprar outra escova. Então, tem que ter uma mobilização, uma ajuda assim, do município, né? Para com essas crianças. A gente tem que estar, é verdade que a gente tem que se advertir neste lado. E aí, aproveitar aqui meu tempo e parabenizar o doutor Felipe. Doutor Felipe, você merece. Chegou atrasado, que isso era para ter acontecido há tempo, a gente sabe disso, que o PT precisa de um reforço, né? Não estou aqui, tenho um maior respeito por vocês, né, pelo doutor Felipe, pelo Marquinho. O Marquinho também está de parabéns. A gente sabe também a luta dele a favor, não é verdade, o Marquinho? E eu acredito que é só para o melhor, para a melhoria da nossa cidade. E que Deus nos abençoe ricamente. Vereador Bambam, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar os colegas vereadores em nome da minha amiga e presidente Simoni, que tem feito um bom trabalho nesta casa. E gostaria de saudar os demais aqui presentes, aos internautas, em nome de uma pessoa que tem feito um excelente trabalho no município, que é a doutora Rafaela, né? Doutora Rafaela salvou várias noites de uma moça agora essa semana e ela ainda vai agradecer a senhora pessoalmente, que deu tudo certo. O doutor fez logo o procedimento que era para ter feito no céu, parece, né? E isso é muito gratificante e eu reconheço quando um profissional da gestão faz um bom trabalho. Em nome da senhora também, sou grato pelo acontecimento, em nome da gestão. Parabenizo a senhora, porque a senhora tem sido um anjo para este povo de Baturité. Esse trabalho da senhora, esse carisma da senhora, tem ajudado bastante a população de Baturité. E saiba que a senhora tem um respeito desta casa, especial da minha pessoa, que estou usando aqui a tribuna, porque só a forma... ela disse assim, mamãe, ela ligou para um, não deu certo, ligou para outro, não deu certo. Na quarta pessoa, deu certo. E ela disse assim, se não tivesse dado certo, eu teria ficado satisfeito ainda pela profissional que ela foi, pelo atendimento que ela me deu. Isso é importante, certo? Então, parabenizar também a auxiliadora pelo brilhante trabalho que ela tem feito ali no céu. Em nome dela, eu saldo todos os profissionais do céu. Doutor Felipe, eu não compactuo com algumas coisas, mas eu tenho um respeito enorme pelo senhor. Parabéns. Parabéns ao Marquinhos, que eu sei uma disputa, que é um pleito eleitoral, né? Então, se é assim, foi muito importante e desejo que vocês façam um bom trabalho, né? Algumas mudanças e acrescentar alguns detalhes importantes, né, no partido. Então, doutora Rafaela, Deus lhe abençoe e continue sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é. Obrigado e boa noite a todos. Queria aqui dizer que esse meu projeto de indicação foi uma sugestão da coordenadora do CEL, da auxiliadora. Admiro muito pelo trabalho, pela competência que ela vem exercendo há vários anos aqui no município. E também não poderia deixar de parabenizar e concordar com o vereador Bambam. A Rafaela pegou o município de Baturité, a parte odontológica, eu acho que todo mundo sabe como o caos que estava. E ela fez um excelentíssimo trabalho, está fazendo um excelentíssimo trabalho no nosso município. E hoje eu tenho, o Carlos Pires está aqui presente, o meu dentista do posto, ele é uma pessoa maravilhosa. E a Rafaela fez tudo para até reformar a sala dele, a Rafaela reformou. Então, assim, Rafaela, queria lhe parabenizar pelo seu trabalho no município, tá certo? E dando continuidade agora, vamos dar uma votação, não, vamos colocar para as comissões aqui uma matéria e logo em seguida o advogado do município vai fazer uma explicação sobre esta matéria. Gardel, é o ofício 83, pode ler a matéria completa, certo? Muito
Ok, presidente. Prefeitura Municipal de Baturité do Estado do Ceará, gabinete do prefeito Assis Arruda, ofício 83/2019, Prefeitura Municipal de Baturité, gabinete, 28 de agosto de 2019. A ilustríssima senhora Simone Coutinho de Freitas Feitosa, vereador-presidente, Câmara Municipal de Baturité. Referência à mensagem de lei número 013/2019. Prezada, presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste expediente e em atenção à referência em epígrafe, encaminho para conhecimento desta augusta Casa Legislativa a mensagem de projeto de lei que altera a Lei Municipal 1.733, de 17 de maio de 2017, regime próprio de previdência social, na forma que indique 2 providências. Certo do atendimento de vossa requisição, reitero meus protestos da mais distinta consideração, Raimunda Darine Germana Arruda, chefe de gabinete da Prefeitura. Mensagem número 13/2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, senhores membros da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar à Egrégia Casa Legislativa o anexo projeto de lei que dispõe sobre alterações da Lei Municipal número 1.733, 17 de maio de 2017, que trata do regime próprio de previdência social e da outras providências. O regime próprio de previdência social, RPPS, do município de Baturité, foi instituído pela Lei Municipal 1.733/2017, sendo o Instituto de Previdência do município de Baturité, IPM, autarquia de direito público interno, integrante da administração direta do município de Baturité. O órgão responsável por sua administração em funcionamento, nos termos da Lei Municipal número 1.734/2017. Ocorre que, devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios brasileiros, o que não é diferente no caso de Baturité, faz-se necessária a alteração proposta junto ao presente projeto de lei, uma vez que o município de Baturité vem custeando os proventos dos servidores afastados que aguardam a homologação e registros dos seus atos de concessão de aposentadorias junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará. Deve-se ressaltar ainda que os servidores afastados estão percebendo seus valores pelo município, ou seja, pela secretaria correspondente, vindo o município a ter que realizar contratações temporárias para cumprir as atribuições anteriormente exercidas pelo servidor afastado, o que, no caso, onera sobremaneira a administração pública municipal. Outro ponto que merece consideração é o fato de que os processos de registro e homologação dos atos de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Ceará está demorando meses ou mesmo até anos, tendo em vista a recente fusão do extinto TCM com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o TCE, vindo ao setor correspondente a sofrer ajustes para o atendimento de toda a demanda de aposentadorias advindas dos 184 municípios cearenses. Não se deve esquecer ainda que o IPM Baturité já está capitalizado, detendo recursos financeiros para o pagamento dos servidores que se afastam por motivos de aposentadorias, bem como outros benefícios previdenciários, não podendo o município de Baturité, por meio dos órgãos da administração direta, permanecer com tal ônus por um prazo indefinido, onerando sobremaneira os cofres públicos. Destaca-se também que os recolhimentos previdenciários, anteriormente à instituição do RPPS, eram realizados para o regime geral da Previdência Social, ou seja, o Instituto Nacional de Seguridade Social, cabendo a esta autarquia federal grande parte do pagamento dos valores dos benefícios previdenciários dos servidores municipais, vindo o IPM Baturité efetuar o pagamento dos benefícios devidos a ser restituído nos valores por parte do INSS. Essa situação se dá devido às contribuições previdenciárias dos servidores com tempo de aposentadoria terem sido realizados em quase sua totalidade ao INSS, cabendo ao regime próprio da Previdência Social de Baturité o pagamento de uma pequena parte dos benefícios em virtude da recente criação deste e as efetivas contribuições realizadas pelos servidores ao regime próprio da Previdência Social. Em virtude dessa situação, o IPM Baturité irá realizar os pagamentos integrais
dos valores dos benefícios aos servidores, sendo restituído administrativamente por parte do INSS, de grande maioria desse recurso, haja vista as contribuições realizadas por longo tempo ao regime geral de previdência social, INSS. Sobre o limite da folha de pagamentos disposto na lei de responsabilidade fiscal, é de conhecimento público que no final do ano de 2016 o índice estava no patamar de algo em torno de 70%, passando para o patamar de 54,05% no último quadrimestre de 2019, tendo em vista o compromisso do Poder Executivo em reduzir tal índice e sanear as contas públicas municipais, sendo assim de extrema importância a aprovação de tal projeto para a continuidade de tal redução, visando a efetiva manutenção da saúde financeira do município de Baturité. Aproveita ainda a oportunidade para alterar os dispositivos legais que constam o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, TCM, como órgão de controle externo, homologador e registrador dos atos de concessão de benefícios, haja vista a extinção do referido Tribunal de Contas, passando as atribuições para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE, segundo a emenda número 92/2017, à Constituição do Estado do Ceará. Assim, certo da atenção que esta Casa dispensará a este pleito, visando a saúde financeira do município de Baturité, esperamos que o presente projeto seja apreciado pelos nobres edis e aprovado na forma regimental e legal, sendo que se apresenta para o momento, aproveita-se o ensejo para protestar votos de estima e respeito, solicitando-se desde logo que sejam estendidos os agradecimentos aos demais pares dessa ínclita Casa de Leis. Atenciosamente, Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Pronto, Gardel? Aqui, Não. Estado do Ceará está aqui. Artigo 4º. O parágrafo 9º do artigo 69 da Lei Municipal, número 1733, 17 de maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. Parágrafo 9º. O servidor afastado nos termos do parágrafo 1º e 4º do presente artigo, no caso de insucesso do processo de aposento, retornará ao exercício de suas atividades no órgão de origem, no prazo máximo de 3 dias contínuos após ter tomado ciência da negativa do benefício ou do aceite de requerimento de desistência do benefício ainda não homologado pelo Tribunal de Contas competente, sem prejuízo das funções, dos direitos e das vantagens a que possuir no momento do afastamento. O não cumprimento do disposto neste inciso implicará no registro de faltas injustificadas e demais penalidades previstas em lei. Artigo 5º. O parágrafo 10 do artigo 69 da Lei Municipal, número 1733, 17 de maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. Caso sejam devidos valores retroativos, os mesmos serão pagos somente após a devida homologação do ato de concessão do benefício pelo Tribunal de Contas competente ou ente responsável pela análise e homologação dos processos de aposentadoria tratados nesta lei. Artigo 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os ditames correspondentes da Lei Municipal, número 1733, 17 de maio de 2017, e da Lei Municipal, número 1757, de 9 de novembro de 2017. Passa da Prefeitura Municipal de Baturité, Ceará, aos 255 anos da fundação da vila e 160 anos de elevação à cidade. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Envio a matéria para a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu queria agora convidar o advogado, que ele vai falar um pouco sobre a matéria, para fazer uso da tribuna, doutor Arnaldo Lemos. Eu vou te dar 10 minutos, certo? Logo em seguida, o vereador que quiser discutir a matéria também terá direito a 5 minutos. Clarice já se inscreveu. Quem mais quer se inscrever? Bom, boa noite a todos. Eu queria saudar a mesa em nome da presidente Simoni, a todos os vereadores estendo essa saudação, e à plenária, aos profissionais da saúde que se encontravam aqui, e o pessoal dos sindicatos e a toda a população em geral. Bom, como foi lido o projeto,
a nossa questão aqui é verificar a alteração principalmente do artigo 69, seu parágrafo 1º. O que está acontecendo hoje no município de Baturité com relação ao regime de previdência? O servidor, ele tem o tempo de aposentadoria, ele solicita a sua aposentadoria junto ao Instituto de Previdência e após 90 dias da publicação do ato de concessão do benefício, ele pode optar por se afastar da sua secretaria, do trabalho que ele está exercendo, e esses valores, até que haja a homologação do ato por parte do Tribunal de Contas do Estado, ele fica sendo custeado pelo município de Baturité. Então, o que está acontecendo? O município ele está arcando com essa despesa até que haja a homologação pelo Tribunal de Contas do Estado do ato de concessão de aposentadoria, que isso vem demorando muito tempo agora, principalmente, como foi dito no projeto de lei, na justificativa, na mensagem, houve essa fusão do Tribunal de Contas do município, fusão não, né, incorporação do Tribunal de Contas do município junto ao Tribunal de Contas do Estado, e isso vem acarretando um problema sério administrativo dentro do Tribunal de Contas, que está tendo agora que, além de verificar as aposentadorias dos servidores estaduais, eles também estão homologando as aposentadorias dos servidores municipais, ou seja, 184 municípios, incluindo aí o município de Fortaleza, né, que é um município, a nossa capital, que tem um número enorme de servidores. Então, esse processo de homologação do ato de concessão da aposentadoria junto ao Tribunal de Contas do município, ele está sendo bastante demorado. Ele era algo para ser em torno de 90 a 120 dias no máximo, e está demorando muito mais tempo, inclusive até anos, como a gente já tem visto em alguns casos de outros municípios aqui do estado do Ceará. Então, qual é a principal proposição nesse momento agora que o Poder Executivo vem fazer junto a esse projeto de lei? É que esse custo do servidor junto depois do seu afastamento, no caso do ato de concessão, ele seja custeado exatamente pelo Instituto de Previdência, que é o órgão competente que foi, inclusive, criado para sanar essa questão da previdência do servidor público. E eu queria deixar bem claro aqui que nós não estamos mexendo em aposentadoria, de jeito nenhum, não está se mudando requisito, não está se mudando procedimento, nem nada. A questão é, o município de Baturité hoje está arcando com esse custo, que ele está tendo que pagar o servidor que já está afastado, e está tendo também agora que pagar novos servidores que estão sendo contratados para suprir aquela necessidade da administração, seja ele um professor, seja ele um profissional de saúde, seja ele um profissional da área administrativa. Então, isso está gerando, já foram feitos alguns cálculos, uma despesa mensal em torno de R$100 mil. Então, quer dizer, é algo bastante considerável para o município de Baturité. A gente sabe que o município estava numa situação financeira muito difícil. Como foi até dito no projeto de lei, a gente tinha um limite da despesa com o pessoal até 2016 de algo em torno de 70%, esse percentual, é um percentual altíssimo, e que a Prefeitura Municipal, através do nosso prefeito, ele está buscando a redução desse percentual. E hoje, já no último quadrimestre, nós já estamos sinalizando algo em torno de 54% a 55% desse limite. Quer dizer, houve uma redução considerável, e a gente pretende que com essa alteração legislativa, que, friso mais uma vez, não está se alterando a aposentadoria de servidor. O que está se alterando é quem vai pagar durante o período em que ele está afastado. E que essa homologação ainda não ocorreu junto ao Tribunal de Contas. E quero também deixar bem claro que se esse processo administrativo junto ao Tribunal de Contas ocorresse de forma célere, o Instituto de Previdência, ao final dessa homologação, iria custear essa aposentadoria até o resto da vida do servidor. Então, quer dizer, nós não estamos aqui querendo alterar qualquer requisito ou critério de aposentadoria, mas só essa questão do pagamento dos proventos enquanto o servidor ele se encontra afastado. Outro ponto que a gente poderia ressaltar aqui é o seguinte, que como o nosso regime de previdência ele é um regime novo, o nosso regime anterior é o regime geral. Quer dizer,
os servidores, eles contribuíam para o INSS, o Regime Geral de Previdência Social. Então, grande parte desses servidores que estão se aposentando agora, a maioria dos valores serão custeados pelo INSS. Como é que é feita essa compensação? É um sistema que é chamado Comprev, em que o INSS, ele repassa esses valores de acordo com o cálculo que é feito, né, de quanto foi pago desse servidor para o regime próprio e quanto foi pago para o regime de previdência privada, de previdência social geral. Então, o que acontece? Vai haver, ao final do processo homologatório, quando houver a homologação dessa aposentadoria por parte do Tribunal de Contas, uma compensação financeira entre o INSS e o IPM, onde o INSS vai ter que arcar com a grande maioria das contribuições que foram feitas para os servidores municipais, principalmente esses agora que estão no começo, que agora que nós temos 2 anos de contribuição. Então, quer dizer, a grande maioria das contribuições dos servidores que estão se aposentando agora foi feita para o INSS. Então, assim, essa compensação ela será feita ao processo de finalização da homologação junto ao Tribunal de Contas. Enquanto a gente espera esse processo terminar, o que o município pretende é, de fato, poder não arcar mais com esse custo, passar esse custo para o IPM, que é o Instituto de Previdência responsável pelas aposentadorias, e poder, assim, tentar fazer outros investimentos e outras aplicações desse recurso junto à administração pública municipal, com investimentos ou até com os próprios servidores. Eu já até tive aqui conhecimento que já está buscando aí uma negociação com relação a plano de cargos e salários aqui dos servidores, quer dizer, poderia estar iniciando essa situação aqui para que a gente possa investir de fato estes recursos, não só na parte de investimentos do município, mas também na parte dos próprios servidores, mas que o Instituto de Previdência ele possa vir a custear esses valores que, de fato, são de propriedade do Instituto de Previdência do município. E outra coisa que a gente poderia estar tratando aqui é que e justamente a gente quer reforçar que a gente não quer fazer alteração nenhuma do plano de aposentadoria. Todos os custos e todos os planos de custeio do Instituto de Previdência é fiscalizado pelo Conselho Municipal, existe conselhos gestores, existe conselho de aplicações, quer dizer, então todos esses recursos, que hoje está algo em torno de 14 a 15 milhões de reais, é o custo hoje, os investimentos que já existem nos cofres do Instituto de Previdência, eles são geridos por comissões. Então, assim, a gente não está querendo tirar dinheiro do Instituto de Previdência, a gente não está querendo mexer em aposentadoria, a gente só quer que estes recursos, de fato, sejam custeados, essas aposentadorias, durante o período de afastamento dos servidores e antes da homologação pelo Tribunal de Contas, eles sejam efetivamente pagos pelo Instituto de Previdência, o que é absolutamente normal, porque o Instituto de Previdência foi criado para isso, quer dizer, a finalidade do Instituto de Previdência é, de fato, custear essas aposentadorias dos servidores. Eu queria, mais uma vez, presidente, eu já vi que o meu tempo está acabando, parabenizar a casa por essas oportunidades que vocês estão dando aqui, para que a gente possa debater a matéria com os vereadores. Já é a segunda vez que eu vim aqui tratar do tema, a gente teve uma reunião anterior aqui na casa. Queria também dizer que quem viria hoje defender o projeto era o colega Fernando Goiana, mas ele ficou doente, não pôde comparecer e pediu que eu viesse aqui para dar essas explicações para os vereadores, e a gente já se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários por parte de cada um. Queria agradecer. Muito obrigado. Doutor, eu queria só, assim, por ordem das inscrições, eu vou dar o microfone aqui aos vereadores e você pode ficar aí na tribuna para responder alguma dúvida deles, certo? Ok. Então, começamos com a Clarissa, Bambam, Marcos Reis. Se alguém quiser se inscrever também, vereador, pode ficar aí. Quer se inscrever no sindicato? Aurinei. Opa. A Ilha também.
Pode. Boa noite, doutor, como é teu nome mesmo? Arnaldo. Doutor Arnaldo, a todos os vereadores e sindicalistas, servidores que estão representando os maiores interessados, que são os servidores de Baturité, Sauda Aurilene, Marcelo, o Carlos Pires, o Ari, a todos. Dizer o seguinte, pessoal, já estivemos, inclusive, em outra reunião, em outro momento, que foi chamado pela presidente do IPM, o qual ela, inclusive, mandou para mim aqui no WhatsApp uma mensagem que eu gostaria de ler. Uma mensagem que ela passou, inclusive, para os servidores também. Informativo. Venho esclarecer sobre o projeto de lei que está em andamento na Câmara pelo Poder Executivo, quando o IPM foi criado em maio de 2017. No projeto original estava que, quando o servidor adquirisse o direito ao afastamento, seria pago pelo IPM, independentemente da homologação do TCM, que é hoje o TCE. Porém, conseguimos algumas modificações que vimos de imediato e sugerimos ao Executivo. Ele enviou e fomos à Câmara debater. E conseguimos que fosse aprovado. E aí começamos nossa caminhada. Então, o projeto hoje enviado como proposta para ser votado na Câmara retorna o artigo 69 para a forma que era. Quero esclarecer que o IPM se opõe por um único motivo. IPM que se opõe à Fabiola, no caso, atual presidente. Somos um RPPS novo e estamos no processo de acúmulo e capitalização. Então, pensando na saúde financeira do Instituto, nós colocamos para que não seja aprovado. Espero que se tranquilize, pois estamos fazendo nossa parte. Resumindo, o IPM, a Fabiola, já se mostrou que é contra este projeto. Eu acredito que essa matéria, eu vou solicitar, né, de uma forma educada, que seja devolvido para o prefeito, para que ele espere que seja feita termine o processo da reforma que está transmitando em Brasília, na Nacional, que ele inclua a maior necessidade atual dos servidores, que é a questão dos pensionistas. Por quê? Como o Carlos Pires está aqui, tem uma situação que acontece com ele, que sua esposa faleceu. Tem outros servidores que, inclusive, que a família sobrevivia daquele salário e até hoje está sem receber nada, como aquele rapaz que trabalha no Salles, ali da educação, todo mundo sabe que é de uma família pobre. Então, tem situações como essa, que é muito mais urgente do que essa aqui que eu vejo. Essa situação não é da forma que foi passado, ao meu ver, discordo totalmente do objetivo, certo? Para mim está bem claro, o objetivo para essa matéria é para que o prefeito resolva o problema dele. O prefeito criou o filho dele, que não tem um pouco mais de 2 anos, o qual ele está começando a andar agora, e ele já quer colocar uma responsabilidade de uma pessoa e de um órgão adulto. E isso vai fazer com que o órgão do IPM ele não consiga se manter futuramente e fique um pouco, acho que muito mais cedo do que a gente esperava, de uma forma deficitária. O que é que eu estou querendo dizer? O prefeito vai colocar a obrigação de imediato para o IPM, que está sendo dele hoje, para poder ele não ter, quando se afastar, por exemplo, o prefeito quiser aposentar e colocar em processo de aposentadoria 60 professores, ele não fará de imediato 60 professores. Por quê? Porque ele teria que pegar e manter aqueles 60 professores e contratar mais 60. Ficaria muito pesado para ele de imediato, não é verdade? Se ele continuar do jeito que está, ele irá fazer de uma forma moderada. E assim o IPM irá se capitalizando, irá se estruturando, irá crescendo, irá se fortificando. E é o tempo que vem, as decisões que vêm lá de Brasília. Peço só mais um minuto para me concluir, presidente. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se for aprovada essa matéria, o IPM tem 14, 15 milhões, por exemplo, beleza. Mas esses 14 milhões que hoje estão, para esses 60 professores, não duraria 4 anos.
E aí os outros que irão se aposentar, os outros que irão se afastar, os outros, Deus o livre, que vão falecer, que tem os pensionistas. Como é que fica lá o nosso IPM? Tem um concurso de 92, tem um concurso de 94, tem um concurso de 98. Quando esse pessoal começa a se aposentar, vai ser, se o IPM não tiver condições de se capitalizar, de se fortalecer, o IPM vai quebrar. E vai quebrar nas costas da prefeitura. E aí, a responsabilidade, vereadores, somos nossas. Eu já errei uma vez, e eu já não vou errar de novo. Eu sei da irresponsabilidade que fizemos, porque foi justamente passado de uma forma totalmente diferente do que aconteceu. Mas, você errar uma vez, você pode até errar, mas continuar e permanecer no erro é burrice, meus amigos, meus caros. E é dessa forma que eu alerto vocês e digo a vocês, e peço ao prefeito, pega a matéria de volta, vamos aguardar vir a matéria lá de cima. E outra, vamos priorizar coisas como a questão dos nossos amigos Carlos, dos pensionistas. Isso sim é prioridade para os nossos municípios e para os servidores de Baturité. Então, essas são as minhas palavras. Tem muito mais coisa para ser falado. Eu acho que temos que... Esse discurso é um discurso longo, é um discurso que vai ser por muito tempo, é muito detalhes, e nós não podemos se precipitar e nem muito menos se antecipar a algo que irá atingir várias famílias de Baturité. Obrigado, boa noite. Dando continuidade, vereador Josivan, pode fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Professora Aila, que tanto lutou para esse regime não acontecer, né? Foi válida a sua luta. Parabéns pela sua representação aí no seu sindicato e aos outros servidores. Faço um pouco das minhas palavras da vereadora Clarice, foi muito bem colocada. Eu acho que um projeto desse será para a gente ter, eu acho não, vai ter que ser mais discutido, né? 1, 2, 3 ou 4 ou 5 vezes. Não podemos nos emocionar por um pedido, nem por uma ação do gestor, e a gente vai tentar fazer com mais cautela. Se realmente tem necessidade, se prejudica o servidor e ir para o Tribunal de Contas, que era o TCM, que agora é o TCE, se realmente tem esse prejuízo, vamos procurar uma maneira para resolver o problema do servidor. Nós só não podemos fazer é tomarmos atitude irresponsável e fazer com que comprometa o IPM mais na frente. Eu queria que o doutor me tirasse uma dúvida aqui, porque ele diz assim, na hipótese de aposentadoria por invalidez, o servidor terá o benefício e o auxílio-doença prorrogado, né, até a homologação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas competente, quando passará a receber o valor equivalente aos seus proventos de aposentadoria. Eu entendi aqui que ele vai receber uma porcentagem, quando vier a homologação de lá, me corrija aí se eu estiver errado, do Tribunal de Contas, novamente, do TCE, que ele vai receber os outros 50%. Eu queria que o senhor me respondesse aí, e dizer, assim, à população de Baturité, e em especial aos servidores, que nada nesta casa, nenhum voto atingirá da minha pessoa, voto relacionado a prejudicar nenhum servidor. Se o servidor se sentiu prejudicado por uma votação na mudança do regime, tudo bem. Alguns pontos, né, concordamos, teve essa reforma da Previdência, que eu acredito que o Instituto hoje é melhor para vocês, mas nada relacionado ao IPM do município de Baturité. Vereador Bambam não vai chegar aqui na sexta, a uma homologação ou 15 dias antes e vai ser votado. Vamos estudar junto com os sindicatos, junto com os servidores. Me sensibilizo com a situação do meu amigo aqui, também do nosso amigo lá da Secretaria de Saúde, que até hoje, ao meu conhecimento, não teve nenhum resultado positivo, né? Eu acho também, era para ter vindo junto nessa matéria, para a gente estudar e ver o melhor para a população, para os servidores, né? Eu falo a população porque o servidor tem familiares que não são servidores. Então, só queria que o doutor me respondesse, porque o que eu estou vendo aqui vai ser enviado novamente para o diretor do IPM e, em seguida, enviado
para o TCE, né? Ele está pedindo aqui apenas a mudança, no meu ponto de vista, do TCM, que foi extinto, para o TCE. Obrigado e boa noite a todos. Vereador Bambam, você está falando do parágrafo 2º do artigo 3º aí, né, que o senhor leu, não foi isso? Isso, artigo 69, no artigo 3º, artigo 69, parágrafo 2º. Essa redação aí, como a gente tinha até falado no próprio projeto de lei, é só uma alteração, porque no projeto, na lei original, ele utilizava sempre a sigla Tribunal de Contas dos Municípios, certo? Então, porque foi em 2017, antes da incorporação do Tribunal de Contas dos Municípios para o Tribunal de Contas do Estado. O que aconteceu? Nós, aproveitando a oportunidade de apresentação desse projeto de lei com relação ao parágrafo 1º, nós pegamos todos os dispositivos que falavam de Tribunal de Contas dos Municípios e convertemos isso para Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas competente, como está aí. Então, esse parágrafo 2º do artigo 69, ele não foi alterado com relação à sua redação, somente no que tange a Tribunal de Contas competente. Mas eu vou explicar até para Vossa Excelência a questão do artigo, do parágrafo. O que ele fala? Na hipótese de aposentadoria por invalidez, o servidor terá o benefício de auxílio-doença prorrogado até a homologação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Então, o que acontece? O servidor ele vem com o auxílio-doença por vários tempos, prolongado, e ele resolve pedir, ou então o próprio regime de previdência, ele resolve fazer o processo de aposentadoria por invalidez. Então, como é que vai se dar o pagamento dessa aposentadoria por invalidez? O processo de auxílio-doença, o pagamento de auxílio-doença vai ser prorrogado até a data da efetiva homologação pelo Tribunal de Contas e a partir daí que este valor vai ser convertido em aposentadoria por invalidez. Se houver alguma diferença entre um e o outro, ela será compensada. Agora, vereador, mais uma vez eu insisto, não houve alteração dessa redação, foi só questão com relação ao Tribunal de Contas competente. O texto do parágrafo ele continuou inalterado. Entendeu? Só ficou essa alteração por conta do Tribunal de Contas competente, que anteriormente era Tribunal de Contas dos Municípios. Vereador Bambam, você pode só me ceder o microfone, que agora é o vereador Marcos Reis. Com a palavra agora o vereador Marcos Reis. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os vereadores na pessoa da nossa presidente, Simoni, saudar o doutor Arnaldo Lemos e obrigado pela presença, saudar aos representantes do sindicato, e aqui eu gostaria de saudar a Aurilene como essa representante, saudar dos servidores municipais, saudar a Ilha, representante dos professores municipais, e saudar todos os demais presentes na plenária, como também saudar aqueles que nos assistem ou posteriormente estarão nos assistindo ou nos ouvindo pelas redes sociais e rádios do nosso município. Minha indagação, doutor Arnaldo, e até eu começo em relação ao que o Bambam fez um questionamento sobre esses 90%, 90, 80, qual a porcentagem que o servidor vai estar, que o aposentado vai estar recebendo pelo IPM? Bom, segundo o regime de previdência, ele tem um cálculo a ser feito, é em torno de 80%, tem a questão dos fatores e tudo mais. Eu não saberia lhe dizer precisamente como seria feito esse cálculo, mas também não foi alterado aqui com esse projeto de lei que nós estamos indicando. É o que consta na Lei 1733. Ele tem lá a forma de cálculo dos benefícios, que é algo em torno de 80%, se eu não me engano, apresentando a questão de fatores e tudo mais, levando em consideração idade e tempo de contribuição. Ok. Só aproveitando, doutor Arnaldo, por conta de que esse valor, de certa forma, os servidores, acredito que concordam, vai estar prejudicando a esse servidor que vai estar recebendo uma remuneração menor do que o que ele vinha, e aí ele vai ter que se readequar à realidade que o IPM vai estar lhe pagando, e, de certa forma, vem a prejudicar esse servidor. Então, embora que esse texto, como o doutor fala, já esteja no projeto, na lei, na verdade, não no projeto, na lei, que ele foi algo aprovado que prejudicou os servidores.
Eu gostaria de dar sequência aqui com relação, e eu vou iniciar um ponto, o qual veio representação dos servidores, teve falas de vereadores aqui na casa, no sentido da atenção e do cuidado com relação aos pensionistas do município de Baturité, que passariam a ser pensionistas do IPM. E que, infelizmente, não tem nada a ver com a matéria, mas que seria o projeto mais urgente a vir a essa casa e que, infelizmente, em nenhum artigo desse projeto de lei que o prefeito encaminhou a essa casa, menciona-se algo sobre os pensionistas. E esses pensionistas, eles hoje, estão sendo prejudicados, porque não tem nenhuma renda, para que possa sustentar ou dar continuidade ao sustento familiar daquela unidade. Então, é um ponto que eu levanto, e aqui eu faço essa fala novamente, de cobrar o prefeito municipal que encaminhe o projeto alterando as regras do IPM para que os pensionistas tenham esse pagamento de uma pensão que seja provisória o mais urgente possível. Sobre a discussão, que aqui fala quem pagará, na verdade, esse projeto ele vem muito nesse sentido de quem pagará a aposentadoria dos servidores, se será o IPM ou se será o município. E pelo a fala mesmo da Clarice aqui, eu reforço essa fala, que, na verdade, o prefeito está se livrando de uma responsabilidade, que hoje é da prefeitura, que está sendo da prefeitura, mas eu gostaria de mencionar que essa alteração foi feita a partir de uma solicitação do IPM, vendo a realidade financeira do IPM. E acho até estranho, porque, na época, foi o prefeito municipal que mandou esse projeto para alterar. Nós, vereadores, debatemos aqui e foi alterado. E agora vem um projeto para desfazer algo que ele já fez. Então, é bem estranho isso. Tanto que o indicativo aqui, que eu fiz uma defesa na reunião junto com o IPM, e faço essa defesa de que essa matéria seja bastante discutida, seja esclarecida, que tenha pessoas de competência para repassar esses dados, para que nós não estejam um mês aprova, no outro mês muda, desaprova aquilo que foi aprovado. Então, que a gente tenha esse cuidado, não sei se o doutor Arnaldo tem conhecimento com relação a dados contábeis e previdenciários, mas que é bem interessante que a gente tenha essa pessoa para discutir aqui e esclarecer essa posição sobre essa informação. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre a restituição administrativa, que é o COMPREV, que você falou, a compensação previdenciária. Senhor presidente, mais um minuto. De que o COMPREV, na verdade, doutor Arnaldo, está sendo colocado aqui como se fosse algo que instalou o dedo e o dinheiro já vai para a conta do IPM. É algo, até mesmo, que eu faço esse questionamento, do histórico que tem em outros municípios, de qual a demora desse dinheiro para que ele possa ser compensado. E as condições. Isso eu faço esse questionamento por conta que a própria presidente do IPM esteve nessa casa, na sala de reuniões, informando que, para que haja essa compensação, tem que ter, no mínimo, 10 homologações no TCE. Se a própria matéria do prefeito está dizendo que essa homologação está muito demorada, então a Comprev não vai existir tão cedo aqui no município de Baturité, ou seja, o INSS não vai repassar esse dinheiro para o IPM de Baturité. E pelos cálculos já feitos, relatado pela vereadora Clarice, o dinheiro dá para 4 anos. Será que nós teremos 10 homologações em 4 anos? Era isso, senhora presidente, se possível, está me escrevendo novamente para fazer alguns esclarecimentos. Tu pode responder ele, por favor? Bom, vereador, eu agradeço pelas colocações e eu vou começar aqui pela questão dos pensionistas, que vocês estão, Vossas Excelências, desculpe, estão falando a respeito do tema e eu não estou a par do que aconteceu, mas eu creio que não tenha sido o pagamento dos pensionistas, não é isso? Pronto, é justamente por conta dessa situação. Essa matéria
Não, é justamente por conta dessa situação. Como o IPM não está pagando aos servidores que estão afastados, que eu creio que sejam os 2 casos que tem aqui no município, os 2 casos hoje, que estão sendo falados hoje aqui, são 2 casos, pelo que eu entendi. Não, mas ele não fala de pensionista, mas o que acontece? O IPM, se ele estivesse pagando esses valores já de imediato no afastamento dos servidores, eles poderiam estar sendo pagos agora. O que acontece? É a questão da homologação pelo TCM, pelo Tribunal de Contas do Estado. É justamente essa situação. Por quê? O município ele não pode pagar esse valor de pensão dos cofres públicos. Ele não pode fazer isso. Não é atribuição do município, e aí seria uma ilegalidade ele pagar este valor de pensão sem autorização legal. Então, quem teria que fazer isso? O Instituto de Previdência. Quando é que ele vai fazer isso? Após a homologação pelo Tribunal de Contas nos casos das aposentadorias. Então, quer dizer, estamos num limbo, numa situação em que essa situação vai ocorrer, isso não tem dúvida. Por isso que a gente está tentando hoje resolver essa problemática. Aí eu passo para a segunda questão, que seria a questão da alteração legal, que houve realmente, no começo, a legislação, quando foi aprovada, ela foi tratada dessa forma, quem custeava os valores de aposentos era o IPM no começo, logo da aprovação da lei 1733, e depois o prefeito, a pedido do IPM, ele fez essa alteração para custear esses valores, justamente para quê? Para fazer como a vereadora Clarice falou, para capitalizar o sistema do regime de previdência. Então, foi capitalizado esses valores hoje estão algo em torno de 14 milhões. Como foi feito? O cálculo de 14 milhões, ele só daria para pagar uma parte desses servidores, mas esses 14 milhões, eles vão ser ainda aportados outros valores durante vários meses que forem seguindo aqui para frente. Não só 14 milhões e congelou, não. Esses valores estão sendo capitalizados mês a mês com o custeio dos servidores e o custeio da máquina pública, da prefeitura, cada um com as suas contribuições. Então, assim, essa questão da alteração legal foi justamente uma iniciativa do município, da prefeitura, através do prefeito, com o aval do prefeito, inclusive foi uma mensagem, para poder capitalizar o regime de previdência. Agora que ele já está capitalizado, a situação já está acontecendo o quê? Um gasto de aproximadamente R$100 mil mensais com o custeio de servidores afastados e o custeio de novos servidores para poder suprir a necessidade de cada um dos servidores que estão afastados. Então, quer dizer, já chegou a um valor considerável. Então, quer dizer, houve a capitalização e agora a gente está querendo ver se a gente consegue alterar para que possa haver essa questão dessa solução desses valores. Ninguém está querendo se livrar do problema. Até porque o que vai acontecer? Quando os atos de homologação forem realizados pelo próprio Tribunal de Contas, o IPM vai custear esses proventos de aposentadorias. Esses proventos não são para ser custeados pela máquina pública nem pela administração, mas sim pelo IPM. A questão é, quanto tempo isso vai demorar junto ao Tribunal de Contas do Estado? Esse é o grande problema aqui. A outra questão que o senhor falou, vereador, foi da redução dos valores de aposentadoria. Esses valores, eles vêm respeitando o parâmetro de cálculos do regime geral de previdência. A gente sabe hoje que qualquer um de nós não se aposenta mais com valores integrais. Isso é fato, tanto no regime de previdência geral, como no regime de previdência de servidores. Há um fator previdenciário aí que ele leva em consideração tempo de contribuição e idade. Então, quer dizer, neste projeto que nós estamos falando hoje aqui, nós não estamos mexendo em nada nessa questão de cálculos. Os cálculos são os que foram aprovados na Lei 1733, dentro dos parâmetros da Previdência Social do Estado brasileiro. Ninguém mexeu ali em valores, em redução, e nós estamos aplicando aqui, efetivamente, os valores que são aplicados no regime geral de Previdência Social, inclusive a alíquota daqui é até menor. Né? Então, a gente leva em consideração esse tipo de situação, que eu não sei se o senhor falou a respeito disso, se eu entendi bem a pergunta, se era com relação a esse ponto. Vai lá, Marquinhos. Só esclarecer que eu tenho alguns pontos, até mesmo quando houve essa
essa argumentação do advogado, eu vou estar posteriormente voltando à questão da réplica, tá? Vereador Marcelo Cardoso, pode fazer 5 minutos. Que foi? Importante a presença do assessor da prefeitura, que colocou as suas ponderações, que certamente representa as intenções do chefe do Poder Executivo. Basicamente, você, nos seus propósitos, considerou a questão da discussão das aposentadorias que devem ser pagas pelo IPM a partir do afastamento do servidor, e que hoje estão certamente esperando a homologação por parte do TCE, que é o antigo TCM. Bom, por outro lado, nós temos a coordenadora, aliás, a presidente do Instituto, que através de nota, colocou claramente que o RPM é um regime de previdência novo, precisa se capitalizar, precisa ter recursos, essa musculatura, para que ele sobreviva, inclusive não só para o presente, mas para o futuro. Bom, e neste ínterim está, mais uma vez, a Câmara de Vereadores de Baturité. Aqui é o filtro, né? Aqui é onde, doutor Arnaldo, vocês irão receber a resposta final. Só que o Executivo pede, através de projetos, e a decisão cabe a nós, vereadores, votando, como foi feita lá atrás, no passado, né? No entanto, eu acredito que esta casa não irá de se furtar, de entender, muito embora a matéria vá para as comissões, e que solicitações outras nós vamos certamente fazer, no trâmite do andamento da comissão, do trabalho da comissão, que é muito difícil, neste momento, não deixar de considerar, na questão temporal, o presente, aliás, o passado, o presente e o futuro. Quem for votar essa matéria sem considerar o passado, que exemplifica a realidade de vários municípios. Mas eu estou falando do mandato do prefeito Assis. Na minha gestão eu vou honrar isto, eu vou manter a minha posição. Muito bem. Mas o presente define e indica para a gente aqui a realidade que está próxima à nossa situação. E que é temerosa nos institutos de previdência nos outros municípios. Nós vamos buscar sempre resguardar, acima de tudo, o posicionamento para valorizar o servidor. Aqui a pessoa que está sendo discutida neste processo todinho é o servidor. É a ele que a gente tem que ter a atenção devida e a sensibilidade devida de considerar o futuro deste servidor. E o futuro deste servidor passa pelo IPM, que foi criado um Instituto de Previdência. Nós não vamos deixar de considerar, doutor Arnaldo, isso de forma alguma, em nenhuma hipótese. Nós vamos contrariar, que venham os argumentos que vierem, mas a nossa posição será sempre firme, essa é a nossa bandeira, sempre foi, e assim sempre será. Argumentos poderão vir, tantos quantos sejam necessários, por parte do chefe do Poder Executivo, por parte do IPM, mas nós aqui temos a nossa posição de fazer esse filtro e tomar a nossa decisão, independente da posição do Poder Executivo e da própria IPM. A decisão cabe a nós, vereadores, é a nossa decisão final. Nós não pedimos aqui dispensa de parecer da matéria. Não foi pedido dispensa de parecer da matéria. Poderíamos ter pedido dispensa de parecer da matéria e votar hoje e acabar com essa história toda. Você observou isso? A matéria vai para a comissão. Nós vamos estudar a matéria. Agora, pode estar certeza e ciente de uma coisa. O resultado será a favor do servidor. Em nenhum momento nós vamos distorcer disto. Este vereador aqui que está fazendo uso da palavra, até hoje, e eu provo em contrário, que tenha dado um voto contrário ao servidor. Não tem perigo. Independe de qualquer posição. E é assim nós devemos proceder. Devemos proceder.
E é assim que nós vamos votar essa matéria no final. Agora, eu gostaria de dizer ao prefeito municipal de Baturité que esse momento, para finalizar minhas palavras, se não der tempo, Simone, eu queria também mais um minuto. Já deu? É porque o tempo fica pouco. Este momento, do meu ponto de vista, eu até disse numa reunião formal que nós tivemos ali na Câmara, que é um momento, eu diria, impróprio. Não é um momento adequado, porque nós estamos numa discussão no Congresso Nacional da reforma da PEC paralela, onde estados e municípios estão lá no Senado Federal, a matéria prestes a ser votada, que vai para a Câmara dos Deputados, e que questões outras vão ser discutidas, considerando essa questão dos regimes de previdência social. Por que não aguardar este momento, que seria mais adequado para discutir? Que esta matéria, no meu ponto de vista, deve ser, o senhor prefeito solicitar que ela volte para o Poder Executivo e aguarde um momento mais adequado para se discutir esta matéria, porque o momento não é esse. Ah, mas nós estamos precisando de 100 mil reais, que nós estamos gastando nos cofres do município, e que nós precisamos desse dinheiro. E eu estou dizendo na minha posição que não é um momento adequado para discutir matéria dessa natureza. Eu já tinha lhe dado mais um minuto. Agora, vereadora Irmã Edileuza, pode fazer uso da palavra. Tá achando tão bom o doutor Marcelo falando. Ei, gente, não sei por que nós estamos discutindo isso, né? Porque a gente lembra do sofrimento dos servidores há um tempo aqui atrás, né? Onde a gente gritava e dizia, olha, tem vereador, tem vereadora que é servidor público e ainda volta contra o povo. A gente gritava aqui, não era? Aí tinha gente que pegava o microfone e dizia assim, vai sobrar 600 mil todos os meses. Agora está entrando 100 mil no município, não é nada não, porque sobra 600. Pode passar 10 anos. Se passar 10 anos, o município paga. Por quê? Porque está sobrando 600 todos os meses. Não era assim a oratória aqui? Eu lembro a oratória aqui. Vai sobrar 600 mil, vai fazer muita coisa na cidade. Era assim. Aí, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, tem vereador, tem pessoas, né, que é servidor, fica dizendo, conto com meu apoio, o que for a favor do servidor, eu sou a favor. Não é assim? Sabendo que lá atrás, pá, na goela do servidor, pá, 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 pode ficar com a de mim, não tem problema. Mas vou ratificar aqui. Ainda bem que a nossa vereadora aqui foi humilde em dizer que errou, mas não vai continuar no erro porque não é burra. Parabéns, vereadora. Parabéns, não é verdade? Agora, eu acredito muito na Fabíola. Pode até que alguém critique, mas eu tenho muito respeito pela Fabíola. Ela nunca fez nada por mim, não, mas é por causa do trabalho da Fabíola, daquela que trabalha no Banco do Brasil, que é a irmã da Fabíola. Quando ela diz que está preocupada, aí eu me preocupo mais ainda. Mas por quê, irmã? Porque a gente sabe o trabalho daquela mulher. E quando ela diz isso, que ela é a chefe lá, né? Então, nada melhor do que a opinião dela, né, não? Eu acho que a opinião dela já trabalha na mente de alguns vereadores que não entendem, que só sabe votar assim, ou então assim, ou então assim. E quando a Fabíola fala assim, ela fica mais consciente, não é verdade? Doutor, eu não sei se na época que foi votado aqui, essa mudança de regime, o senhor estava aqui. Estava? Pois é. O que os servidores que eu digo, o secretariado, as pessoas de confiança do prefeito, pregavam na cidade, nas ruas e aqui também. Que até eu cheguei até a me animar. Mas mesmo assim, votei contra, porque dizia que sobrava 600 mil reais.
Então, está saindo 100, não tem problema. Está sobrando 600, não está dando nenhum desgaste. Pode passar 10 anos, ainda continua pagando. Aí esse dinheiro fica acumulado lá e não vai sair, não vai fugir. Agora, o medo de vereador, que é consciente, que tem consciência, que a sua consciência, o subconsciente está sempre alerta, é que fica pensando, será que depois de tudo isso, esses quase 15 milhões não vai ser gasto? Pode aparecer alguma emergência, né? Aí que os servidores, dedo no nariz. Aí sim, aí que a bola de neve, aí que o problema dobra, triplica. Meu Deus do céu. E outra coisa. Vamos dizer que se aposente 100 pessoas. Será? Aí tem o INSS paga uma parte e o município outro. Será que o INSS vai pagar, tendo uma dívida de 60 milhões na prefeitura? Será? Hã? O dinheiro estando quietinho lá não é melhor, não? Deixa chegar outro gestor, ou mesmo o próprio gestor, deixa as coisas acontecerem. Deixa o dinheiro lá que é a raiz. Eu acredito que esse dinheiro não está parado, deve estar gerando algum dinheiro, algum juro, rendendo alguma coisa, não é verdade? Então, não faz mal não, o dinheiro está quietinho. Quase 100 mil rendeu? Irmã, eu vou lhe dar mais 1 minuto, certo? Presidente, eu já estou encerrando. Não, viu? pode ficar, eu dou mais 1 minuto. Também vou me retirar, não vai dar tempo o meu requerimento hoje, eu acredito. Mas vai demorar mais um pouco, não vai? Eu preciso sair, presidente. Eu preciso nem dizer o porquê, a presidente já sabe. Eu já fui lá dentro várias vezes, eu estou com um probleminha, mas Deus é fiel. Mas eu quero dizer o seguinte, se você prega a verdade, na hora da votação, lembre do servidor, lembre dos servidores de Baturité, que vem sofrendo há longo tempo. Não é da agora não, não é só com esse prefeito não, é outros que já passaram, que foi um sofrimento terrível. Quem mais sofre nessa cidade aqui é o servidor, que todo dia está servindo e levando facada, mesmo nas goelas, como diz o Matuto. Que Deus nos abençoe. Gente, eu queria aqui pedir desculpa a todos vocês, porque aconteceu uma coisa muito chata lá no Candeia. Houve um assalto na casa do vereador Gildo e teve óbito. Então, eu queria pedir desculpas a vocês, eu queria encerrar a sessão diante do fato ocorrido, tá certo? Doutor Arnaldo, queria aqui agradecer a sua presença, queria pedir desculpas, não tem porque problema. foi um fato que a aconteceu. Situação e a gente vai ficar à disposição para outras oportunidades, até para esclarecer mais a matéria e a gente poder discutir com maior... Tá bom, meu filho, muito obrigada, obrigada a todos, uma boa noite, desculpa a todos, certo? Mataram o caseiro.